irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém, Jesus. Vamos abrir no livro de Jeremias, no capítulo 12, no versículo 1. Grata mais uma vez por estar aqui neste lugar. O pastor me chamou bem no final do culto. Eu falei pra ele, não tem nem como negar, né? Tá aqui na sua frente. Que é a vontade de fugir. Mas Deus é maior na nossa vida, amém? Jeremias 12, no versículo 1. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que está com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto, vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que eu estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará e todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo. E Deus respondeu, Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles ainda que venham com conversa de amigo. Amém? Só até aqui, os irmãos podem se assentar. Antes do pastor me dar essa oportunidade, eu passei por um episódio, algumas semanas atrás, onde uma pessoa, ela fez uma queixa sobre os ímpios, né? Sobre as outras pessoas que não são cristãs. E falou, essa pessoa estava um pouco com gripe, com a saúde meio assim. E essa pessoa fez um comentário na minha frente e eu fiquei até um pouco surpresa, porque eu senti um pouco de agressividade naquela fala. E aquela pessoa falou, as pessoas que saem de madrugada, sem coberta, não comem direito, não se alimentam, fumam e etc, e etc. Estão com a saúde intacta, enquanto nós, que somos cristãos, parece que quanto mais a gente se cuida, mais a gente anda bem tampado, parece que a saúde parece que abala e quando ela abala parece que não volta mais. E por um momento eu olhei para aquela pessoa e eu falei, e não é mesmo? Parece que quanto mais a gente se cuida, pior a gente fica. E passou o dia, depois eu esqueci desse fato. E no meu momento de oração, eu orei a Deus. Eu creio que eu até coloquei isso nas mãos do Senhor, porque eu senti aquele negócio e aquilo lá ficou me incomodando por um tempo. E eu orei e abri a Bíblia num lugar bem aleatório, porque geralmente eu leio nas partes certinhas, salmos em sequência e etc. E nessa vez eu abri a Bíblia aleatoriamente e caiu justamente nesse capítulo que a gente acabou de ler, em Jeremias 12. E quando eu li, eu entendi o que Deus queria falar comigo, que não era sobre o ímpio, mas sobre nós. A gente tem uma coisa muito feia dentro de nós, que é justamente se queixar sobre a justiça de Deus. Não só Jeremias, naquela época, como Asaf também já se indignou. A gente se indigna nos dias de hoje, assim como essa pessoa se indignou em um momento de falha dela. E eu fiquei pensando, porque quantas vezes eu não já me indignei com os ímpios e falei, a planta daquele homem está muito mais bonita que a minha. A minha eu adubo, troco a terra, eu cuido, eu coloco no sol tantas horas por dia, eu tiro no momento e coloco no momento certo. E a minha parece que não vai pra frente, só tem uma folha. E quando eu vejo a do ímpio, que não tem nada, só tem mato feio, eu olho e acho mais bonito. Daquele ímpio que não tem uma vida correta diante de Deus.
E quando a gente para pensar, a gente já fez isso muitas vezes. A gente já parou e já se indignou e já falou com Deus porque aquilo acontece na nossa vida, porque parece que as coisas às vezes não andam para frente, não é? E parece que a grama dele sempre está mais verdinha. E a gente se pergunta em nós, Senhor, nós te servimos com fidelidade, a gente se molda ao seu caráter, a gente troca a nossa personalidade para colocar a tua na nossa vida. Colocamos o Senhor em primeiro lugar e nós, como é que ficamos nessa situação? Então, dentro dessa palavra, Jeremias faz uma exclamação a Deus e pergunta por que tudo aquilo acontecia. Se a gente lê o capítulo anterior, do versículo 18, no capítulo 11, a gente viu que Deus revelou que o pessoal queria matar Jeremias. Então ele estava em uma parte da vida dele onde ele estava sendo perseguido, e a gente até compreende por um momento a indignação dele. A gente percebe que ele tinha um motivo para se indignar, porque ele fazia a vontade do Senhor, ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse para a nação, e quanto mais ele falava, mais as pessoas se indignavam com ele e corriam atrás dele para ter a cabeça dele. Então Jeremias pergunta, e ele é muito audacioso porque ele fala assim: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que está com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Ele sabia da justiça de Deus, ele conhecia a Deus, mas mesmo assim ele resolveu perguntar a Deus. E Deus, ele é bondoso e misericórdia o suficiente para responder a Jeremias. Porque já que ele perguntou, Deus, ele responde. Principalmente no Velho Testamento a gente vê Deus respondendo várias perguntas, como Jó, por exemplo, e pergunte de forma muito misericordiosa, porque ele poderia só estender um raio naquela pessoa e pronto, acabou, não tem mais pergunta, não tem mais nada. Mas Deus, ele é bom, e ele resolveu responder a Jeremias. Quando ele responde, só para a gente dar uma ênfase maior, ele fala assim: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que você vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Quando a gente vê as respostas de Deus, ele responde com duas perguntas também. Ele pergunta para colocar Jeremias contra a parede e botar a cabeça dele para pensar: como é que você quer algo bom na sua vida, sendo que você olha para algo tão baixo? Como é que eu vou querer algo bom o suficiente e ficar me comparando com a irmã Vanusa, né? Sendo que ela é igual eu. A gente, talvez não somos a mesma pessoa, mas nós somos seres humanos. Nós somos falhos, nós somos pecadores e somos completamente limitados. Mas quando a gente coloca Deus no lugar dos nossos olhos, na nossa visão, quando a gente olha para cima, a gente vê que há alguém perfeito. E quando a gente olha para esse alguém perfeito, que é Deus, a gente para de perguntar e a gente começa a agradecer, como foi diversas vezes faladas durante hoje o culto. E Jeremias, ele não entendia que o que ele olhava era muito baixo, era muito raso, era muito pouco. Deus queria que ele mantesse os olhos fixos nele, porque quando a gente coloca os olhos em Deus, a gente esquece o resto. Esquece ímpio, esquece trabalho, esquece riqueza, esquece as plantas, esquece qualquer coisa. A gente está com nossos olhos ocupados o suficiente com a graça, a glória de Deus, que ela resplandece todos os nossos olhos e a gente esquece de tudo que a gente tem para fazer, ou nossos problemas, ou a nossa saúde, porque Deus, ele ocupa todo lugar, que precisa ser preenchido no nosso coração e na nossa mente também. Então, para a gente ter o melhor, a gente precisa olhar para o melhor. E Jeremias, ele estava olhando para um momento que ele estava passando na vida dele. Assim como essa pessoa, ela se preocupou com a sua saúde e falou: poxa, mas eu me cuido, e por que isso está acontecendo? E quantas vezes a gente não faz isso? Sendo que se a gente não se cuidar, se a gente não confiar em Deus o suficiente, quem é que vai dormir na mata do Rio Jordão? Imaginem vocês numa selva cheia de leões, cheia de animais perigosos. Ou melhor, veja que o inimigo está ao seu derredor, buscando a sua alma, né? Buscando que você caia, que você falhe. Como é que você vai viver seguro se não for as mãos de Deus sobre você? E você só vai confiar nele a partir do momento que você olha para cima. Quando você olha para cima, você esquece que você está cercado do inimigo, que todos os lados,
como fala no Salmos 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para que isso aconteça, a gente precisa confiar, ou seja, olhar para o alto, porque é dele que virá o nosso socorro, literalmente. E independente se é uma gripe, ou se no caso, como era de Jeremias, haviam muitas pessoas querendo a vida dele, a resposta continua sendo a mesma coisa. O Senhor é a nossa resposta. Quando olhamos para Ele, independente da crise, independente do momento, independente da circunstância, a gente continua confiando em Deus. A gente continua a olhar para o melhor e Ele começa a saciar tudo aquilo que precisamos. Quando a gente olha para Ele, todas as nossas dúvidas são sanadas e o nosso coração ele começa a se regozijar da graça, da misericórdia, do amor que Ele tem por nós, e a gente começa a agradecer, como eu disse anteriormente. E quando a gente para pensar nisso, a gente percebe que não é sobre o que o ímpio tem, seja saúde, sejam riquezas, mas o que ele não tem, que a gente tem e eles não podem comprar. Deus é o que a gente tem de melhor para oferecer para as outras pessoas. Não importa o que eu tenha de bom nessa minha vidinha curta, eu nunca vou dar nada melhor do que o meu Deus para as outras pessoas. Se não for o evangelho de graça que restaura, que mata tudo aquilo que a gente tem de ruim na nossa vida, a gente não tem nada de melhor para oferecer senão Ele mesmo. E quando a gente tem Ele, a gente percebe que o ímpio, ele não tem nada. Mesmo que ele tenha saúde, casa, riquezas, todas as nações, tudo ele possua, a gente tem algo muito melhor que está guardado. Porque um dia a gente vai regozijar, enquanto o ímpio, ele nem será lembrado. Isso é algo muito pesado da gente falar, mas é algo pra gente se refletir, porque a gente tem algo muito bom nas mãos dentro de nós. A gente tem um Deus grande que fez tudo, céus e terra, e às vezes a nossa fé, a nossa confiança, ela falha e ela começa a questionar Deus, sendo que só Ele sabe de tudo. Na verdade é Ele que deveria nos questionar do quanto nós amamos a Deus, né? Quanto nós amamos a Ele, a prova disso tudo é quando nós obedecemos a Ele. E às vezes a gente não obedece, a gente é rebelde, a gente é como a erva daninha, a gente quer matar os outros, nós somos pessoas ruins, essa é a verdade. E Deus, Ele é misericordioso, e quando a gente encontra com essa misericórdia, a gente ainda quer indagar com Ele sobre a justiça dEle. E como é que é Deus? Como é que eu fico nessa história? E essa é uma mensagem que fala principalmente ao meu coração, porque às vezes eu indago a Deus e eu me encontro como em Jeremias. Deus, e aí? O que está acontecendo? Porque parece que o rico, como os ímpios, eles são melhores do que eu, ou como é que é? E na verdade, Deus, Ele me mostra dentro dessa palavra que eu tenho tudo que eu preciso, porque como foi dito aqui anteriormente no culto, falou que a graça é o que a gente precisa para continuar. É a graça que nós temos e nós devemos ser gratos demais por essa graça que foi nos concedida de graça. A gente não fez esforço, a gente não fez sacrifício nenhum e na verdade foi nos dado de graça um sacrifício feito por sangue. Um sacrifício que foi numa cruz, no madeiro, numa pior maldição que tinha na época, e Ele nos se deu de graça para nós. E hoje nós ainda reclamamos daquilo que Ele nos deu, porque parece que é pouco. E na verdade Ele nos deu o suficiente para que possamos ser gratos. E não só gratos, mas esperançosos naquilo que há de por vir, naquilo que Ele ainda vai nos dar, que é a eternidade junto com Ele. O que tem de mais glorioso que isso, né? E quando a gente para pensar sobre o ímpio e a gente vê que a gente tem algo muito bom, a gente começa a ver que, imagina alguém que é muito rico e essa pessoa, ela tem todo o dinheiro do mundo, mas ela não tem o dinheiro para comprar a cura que ela precisa. Seja uma doença física como uma doença espiritual. Ela não vai conseguir comprar. Mas a gente não consegue comprar também, mas a gente consegue de graça o tratamento perfeito que cura a nossa alma, que cura o nosso espírito, que cura o nosso físico também, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que faz as coisas pela metade, mas Ele faz por completo. E quando Ele faz por completo, Ele nos mostra que a gente tem literalmente tudo. Porque antes a gente ia entrar no reino manco, mas a nossa vida eterna, ela vai ser eterna, gente. Por que a gente ainda duvida de um amor desse? Porque a gente ainda tende a duvidar daquilo que Ele tem para nos dar, que é só o melhor. A gente pode pegar uma mulher
com fluxo de sangue, que é um grande exemplo, que ela gastou todo o dinheiro dela com todos os remédios, os doutores, os melhores daquela época. Mas só Jesus pôde curar a doença que ela precisava. E eu creio que essa doença, ela não era só física, não era só a hemorragia que ela tinha. Ela tinha algo espiritual. Ela tinha algo que faltava, a peça que encaixava no coração dela, que fez arrebentar tudo aquilo e curou o físico também. Foi só um pedacinho, o físico só era um pedacinho do que ela precisava. O interior era o que ainda precisava de tratamento real. E a gente também tem um exemplo de Jó, que mesmo em meio à tribulação, ele ainda glorificou a Deus. É um exemplo para a gente ver que a gente tem tudo, porque se a gente não tem nada, a gente ainda terá tudo se o Senhor estiver na nossa vida. Porque mesmo que a gente morra no meio dos leões, mesmo que a gente morra em meio à doença, em meio, seja lá o que for, gente, a gente ainda tem Deus. O que a gente pode querer de melhor nessa vida? Eu vou dar uma lida aqui no Salmos 73, que fala sobre Asaf, que fala assim: então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. E parando aqui no versículo 21, fala assim: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre precisam. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Esse salmo, ele é muito interessante porque no versículo 2, no meu 2/3, fala que Asaf, ele olhou para os ímpios e ele ficou com inveja. Olha como essa palavra é forte, né? Ele olhou para o ímpio e queria que o ímpio fosse destruído pela maldade dele. E é compreensível, mas Deus ele não nos ensina assim. Porque ele nos ensina a ter misericórdia dos ímpios também. Porque se a gente está aqui nessa terra, é para um motivo. É para alcançar os ímpios, né? Porque se não fosse assim, o que a gente ia fazer demais se a gente já tem a nossa salvação? Agora é levar a salvação para outras pessoas. E quando a gente vê Asaf, ele tem um momento de rebatição com Deus, ele tem um momento de questionamento com Deus, e no final ele agradece a Deus porque ele descobriu que ele tinha o de melhor nessa terra, que era o próprio Deus. Como ele bem fala: no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer eu na terra? O que a gente quer mais na terra se não for o próprio Deus? Porque aqui é uma busca por um relacionamento, por uma intimidade terrena, para que a gente tenha futuramente uma intimidade que não precise mais da gente se esconder de Deus e nem Deus de nós, mas a gente terá não terá mais uma barreira, a gente poderá ver com Deus com os olhos, e o quanto isso é glorioso se a gente chegar naquele grande dia. E quando a gente chegar no céu e Ele falar: pode entrar porque eu te conheço, porque você teve uma vida comigo lá na terra. E isso é glorioso o suficiente para a gente lembrar que tudo que a gente deseja e almeja na terra é muito pouco para o que há de vir. Amém? Então, quando a gente percebe todas essas questões dentro de Asaf, com Jeremias e essa outra pessoa, a gente percebe que não adianta só ter uma grama verde, mas também precisa ter umas florzinhas. Porque para quem gosta de planta, sabe que a grama é bonita. Mas o que é uma grama, um jardim bem feito, se não tiver flores, né? Se não tiver uma plantinha decorando ali, se não tiver um negocinho ali. Tem uma rua que eu sempre passo e lá tem um arbusto lindo de flor e é de umas florzinhas que eu sou apaixonada. E lá tem até uma graminha, mas eu nunca olho a grama, porque o importante não é a grama, é a florzinha que aquele arbusto dá. E quando a gente vê isso, não importa a grama, o que importa é as flores, é os frutos que a gente dá na vida. E os frutos é justamente aquilo que Deus nos dá. É como se fosse um cuidado, uma preparação para algo melhor que há por vir. O que vem de melhor, se não é as flores, é os frutos que aquela árvore dá. E se a árvore dá bom fruto, ela é uma árvore boa.
ela terá uma colheita boa, ela será colhida também e ela será lembrada também. Então olha como isso é forte diante dos nossos olhos. Quando a gente percebe que a gente olha demais a grama do vizinho, a gente tem que lembrar que a gente tem que cuidar do nosso quintal também. Tem que cuidar para ter umas florzinhas ali, uma graminha verde também. Cuidar daquilo que temos, porque o que temos é o suficiente. A gente às vezes não consegue nem cuidar da nossa vida, quanto mais a vida dos outros, né? Então se a gente cuida bem da nossa horta, se a gente cuida bem da nossa planta, das nossas coisinhas, a gente terá um crescimento com Deus ainda melhor. Porque quanto mais a gente cuida, quanto mais eu cuido da irmã, quanto mais eu cuido do irmão, quanto mais a gente se ajunta no mesmo propósito, no mesmo sentido, mais a gente cresce o reino, mais a gente cresce aquilo que Deus deixou de melhor, que é um caminho todo com Ele na frente. Mas isso é só aqui, porque isso daqui são coisas que a gente está acontecendo terrenamente. A gente tem que colocar para frente os dons que Deus nos deu. Mas logo a gente vai receber algo melhor, que é um galardão real. E para isso tudo, como eu disse já anteriormente também, para que tudo isso aconteça, a gente precisa manter os nossos olhos fixos em Deus. Para que isso tudo aconteça, para que a gente não tenha medo da mata do Rio Jordão, de dormir lá sozinho, ou para a gente correr mais que o cavalo, a gente precisa confiar em Deus. Precisamos lembrar que a esperança está na espera. E a esperança é justamente esperar aquilo que virá de melhor. Não aquilo que nossos olhos enxergam, mas aquilo que vamos alcançar lá na frente. Porque se a gente mantém nossos olhos sempre erguidos, a gente não precisa nem ter medo de tropeçar. Porque Deus, Ele cuidará dos nossos passos também. Porque Ele irá nos guiar. Porque Ele irá nos dar o amparo. Ele irá saciar nossas almas. E iremos andar totalmente satisfeitos por onde quer que andemos. Se a gente olhar para o alto e confiar naquele que vem do alto também. Lá nos Salmos 23, vou ler rapidamente para a gente já estar encerrando. Fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. E para quem tem um pastor como o nosso Deus, a gente sabe que nada há de faltar. Porque quando a gente vê o cuidado de um pastor com a ovelha, a gente vê que o pastor sempre está guiando. Ele sempre está cuidando, tira o carrapato, tosa, dá comida, dá água, dá alimento, supre todas as necessidades que aquele animalzinho tem, assim como qualquer outro animal. E se a gente é como ovelha perante Deus, Ele cuidará também nossos passos também. Tudo que a gente precisa, Ele dará, e dará o de melhor. Não dará coisas poucas, mas dará o de melhor. Seja na saúde, ou seja na doença também. Ele dará o de melhor, Ele irá suprir. Ele irá suprir a fome, mesmo que no momento da fome, porque Ele também satisfazerá a nossa alma e ela nunca ficará faminta. Isso é forte porque fala de algo físico, mas Ele quer saciar principalmente o espiritual, porque é o espiritual que importa, na verdade. Porque embora o nosso corpo morra, o que fica de eterno é a nossa alma. E se a nossa alma estiver cheia em Deus, ela estiver cheia com os olhos no Criador, antes do corpo perecer, a gente sabe que ela não morrerá, mas ela será eternamente saciada, principalmente naquele grande dia. Então, só pra gente encerrar, a gente tem que ter a certeza e lembrar todos os dias que a gente já tem o de melhor. Independente do que a gente ache do nosso momento, se tá difícil ou não, se tá bom ou não, Deus é tão bom que Ele nos supre, principalmente nos momentos ruins. Porque Ele poderia ser um Deus que não só nos abençoasse ou só nos quisesse nós no momento que a gente estivesse agradecendo a Ele. Mas a verdade é que a gente reclama dele, reclama das coisas que ele dá, ou das coisas que ele não nos dá, e ele ainda continua de braços abertos e estendidos para nós. Isso, se não é amor, se não é misericórdia, se não é graça, se não é justiça, eu não sei o que é. Mas eu sei que o meu Deus, Ele é tudo isso. E Ele é muito mais do que o meu entendimento. Ele pode alcançar e pode falar todas as línguas de todas as nações. E eu posso colocar todos os adjetivos em Deus e ainda será pouco.
para o grande que Ele é. Então, se a gente manter os olhos no alto, como Jeremias precisava olhar um pouco, a gente verá que a gente tem o de melhor nessa terra, que é o próprio Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.